noite a todos, bem-vindos ao nosso segundo podcast desta segunda temporada, onde iremos abordar vários assuntos relacionados com o desporto que se passa na nossa região, com destaque para o Rebordosa, que também passou aos oitavos de final da Taça de Portugal, e mais no final do programa iremos também, de seguida, falar noutros assuntos, no caso do Cândido Barbosa, que foi eleito para presidente da Federação Nacional de Ciclismo, mas vamos começar com os nossos convidados de hoje. E quem são os nossos convidados de hoje? O Hélder Cristóvão, treinador do Futebol Clube Penafiel, e o Ricardo Silva, treinador do Futebol Clube Paços de Ferreira. Passo desde já a agradecer a vossa presença aqui. Mas antes de iniciar a nossa conversa, aproveito também para agradecer aos nossos patrocinadores, neste caso ao Jânio Portugal Consulting e também à Interstore, Indústria dos Stores, assim como o apoio à produção que temos também da Gaveta do Glamour, do design de interiores, e também ao restaurante Quadra de Brejeiro pelo apoio que nos presta à produção deste programa. E agora sim, agradeço a presença dos dois nesta nossa conversa. Não os convidei propriamente para falar dos jogos e das pontuações, mas para abordar assuntos relacionados com a estrutura da competição e os caminhos a seguir. Sabe para o Hélder, que é de mais longe. Mais velho, mais longe. Mais experiente nesta divisão, já está habituado que no início da época, nestas épocas da segunda Liga, perfilam-se 10 candidatos para a subdivisão, é sempre uma coisa nesta segunda Liga impressionante. Que discurso tem um treinador para o seu plantel quando não se assume como candidato, no caso do Penafiel, mas quer manter o grupo com ambição e motivado para encarar uma divisão destas? Bom, antes de mais, boa noite, agradecer o convite, é sempre um prazer partilhar mesa com um colega de profissão, neste caso o Ricardo. Em relação à sua pergunta, eu acho que não são 10 candidatos de perfil, não são sempre 3, 4, e depois alguns outsiders começam-se a posicionar também. A nossa mensagem foi sempre muito clara e muito honesta para os jogadores. Ou seja, o que foi pedido este ano é que eles se superassem. Ou seja, nós usamos a palavra superação, eu lancei essa palavra durante a pré-época, e eles agregaram várias palavras à palavra superação e criamos o nosso quadro de palavras motivacionais e de compromisso para que todo o grupo ficasse ciente daquilo que nós íamos trabalhar. E a partir daí foi criar essa exigência de treino. A nossa mensagem, ou a minha mensagem principal deste ano foi isso. É que eles conseguissem, e eu disse, eu não renovei para fazer o mesmo que o ano passado, os jogadores não renovaram para fazer o mesmo que o ano passado, e fui explicando um a um, e eles foram concordando comigo. Então a ideia era que cada um trouxesse qualquer coisa nova ao clube, aportasse ou comportamento, ou exigência, ou superação mesmo. Portanto, cada um tinha que agregar qualquer coisa mais a esta época. E pronto, é sobre estes fatores e essas palavras que nós temos trabalhado durante a experiência. Mas isso é um discurso inicial e bom, mas depois o discurso tem que começar a ser-se adaptado, porque, por exemplo, neste momento os objetivos estão, digo acima, se calhar acima das expectativas, sim. Mas o discurso muda um bocadinho nesta altura. Não muda. O discurso vai ser buscar essas frases e essas palavras que se têm no início, para ir-nos lembrando que o nosso caminho é feito de pequenos passos e cada passo é uma pequena conquista. Portanto, e tem muito a ver com o primeiro jogo do campeonato, em que nós estamos a perder aos 11 minutos por 3-0, e eu tenho que tomar uma decisão, e uma decisão que eu tenho que tomar de tirar um jogador do jogo, porque acreditava que a qualquer momento nós poderíamos reverter esse jogo a nosso favor. E muito daquilo que nós trabalhamos na pré-época veio-se a refletir nesse jogo. Os jogadores a pedirem para o colega não sair, eu a tomar uma decisão que era a favor do colega, a favor do grupo, porque sentia que nós estamos dentro do jogo, podíamos fazer qualquer coisa nesse jogo, e esse jogo marca muito aquilo que nós estamos a fazer neste momento. E é um jogo que nós vamos sempre buscar, temos que agarrar e puxar para cima. Quando estamos a passar algum momento de dificuldade, vamos buscar esse jogo e pomos outra vez em cima da mesa, e as coisas voltam ao normal, porque estes jogadores neste momento estão com uma fome tremenda de ter sucesso, e o sucesso é relativo, pode não ser uma subida de divisão, mas pode ser alcançar números que nunca alcançaram nas suas carreiras, e é sobre isso que nós estamos a trabalhar, dar-lhes tempo, uma exigência boa, mas não irrealista, sabendo que eles são capazes de fazer aquilo que nós estamos a propor neste momento. Eles também estão a trazer coisas novas também para o momento do treino, participam muito mais
no pós-jogo, no enquadramento que nós fazemos do negativo e positivo em relação aos jogos. Portanto, é uma partilha constante e, portanto, pequenas conquistas, passo a passo. Ricardo, eu fazia-lhe a mesma pergunta, mas acrescentava aqui mais uma premissa, que é, aqui o paradigma é um bocadinho diferente. Neste momento o Penafiel considera-se outsider. As expectativas, se calhar não do Ricardo e do plantel, mas as expectativas dos adeptos do Paços de Ferreira, se calhar um pouco irrealistas, são sempre diferentes. E as expectativas eram superiores. Fazendo a mesma pergunta, que discurso é que se tem realmente, mas perguntando-lhe também se acha que é a regularidade pontual numa divisão destas que faz com que se atinjam os objetivos. Boa noite. Faço das minhas palavras as do Helder. É um gosto estar aqui com um colega e com um colega que está a atravessar um momento incrível. Fruto, e vou encadear a resposta, neste caso, daquilo que são as minhas crenças enquanto isso, e o sucesso do que o Penafiel está a atravessar tem muito a ver com aquilo que foi lá atrás feito e planificado, e de certeza absoluta que tem muito a ver com as tomadas de decisão do passado relativamente a esta planificação. Planificação esta que nós, a nossa exigência enquanto clube, o Futebol Clube Paços de Ferreira, nós andamos muito com esse fardo às costas, sempre, não é? Nós tínhamos um plano A e um plano B para esta época, para a entrada desta época. Nós, a partir do momento que perdemos a nossa equipa toda base do ano passado, fizemos um trabalho que eu considero positivo, o clube, os jogadores, a equipa técnica, estavam todos imbuídos num espírito muito, muito bom para conseguirmos manter esse grupo de trabalho. Não conseguimos, fruto de muitas coisas que acontecem à volta do Passos, nomeadamente a valorização desses jogadores. Alguns deles traziam um percurso feito em Primeira Liga já com alguma notoriedade, e acabaram por ser exposto e exposto de forma flagrante na reta final da época do ano passado, e acabámos por perder praticamente o nosso 11 titular todo, digamos assim, ou a equipa que jogou mais vezes, e isso levou-nos a ter que refazer os planos para a época a seguir. Havia um plano A, havia um plano B. O plano A era claramente nós acrescentarmos valor financeiro ao nosso clube, através da constituição de uma SAD que nos permitisse ter investimento forte e injeção de capital para conseguirmos ter jogadores de maior nomeada. Não se conseguiu e foi-se por um caminho, um planeamento B, com alguma ponderação e de uma forma muito conscienciosa daquilo que é a responsabilidade de quem está a gerir o clube. Tivemos que nos socorrer de jogadores, alguns deles que vêm de campeonatos extra, fora da Europa, muitos até, e outros em campeonatos inferiores para conseguirmos fazer esses jogadores e termos uma equipa competitiva. Considero que foi um trabalho positivo, aquilo que eu estou a atravessar enquanto treinador, o Helder, atravessou o ano passado na construção desta equipa, e é muito importante dar tempo a alguns jogadores que venham preparados. E isso aconteceu ano passado com o Penafiel, está a acontecer este ano connosco, existe um caminho, não é? Eu ano passado olhava para aquilo que o Helder atravessou em alguns momentos, que era meu adversário, e obviamente temos de estar atentos a tudo, e eu dizia, o que é que este homem pode fazer mais? Com as equipas que havia em segunda liga o ano passado, com os candidatíssimos que havia muito mais do que aquilo que existem este ano, na minha opinião, apesar da liga este ano estar mais competitiva num plano médio, ou, digamos, inferior naquilo que é o topo da tabela, não havia hipótese de fazer mais do que aquilo que estava a fazer. Mas houve um caminho. Conseguiram manter a espinha dorsal toda da equipa. Há um autoconhecimento muito forte daquilo que é os jogadores da equipa por parte do Helder. Há um heteroconhecimento de toda a gente. A ideia está a fluir e estão a ganhar. E isto, para mim, é o caminho que um clube tem que seguir, na minha opinião. Nós queremos seguir essa linha. Nós estamos na construção, neste momento, de uma equipa. Não conseguimos ter esse investimento forte que nos pudesse fazer buscar jogadores mais preparados, como outros clubes. O ano passado o Santa Clara ganhou de forma diferente. Como é que ganhou a prova? Ganhou porque foi buscar jogadores batidos, conhecedores da prova, com grande investimento à volta da equipa, e também há uma forma de se ganhar. E esta forma também é uma forma válida. Quem tiver unhas para tocar a viola, para ir buscar esse investimento. Não é o nosso caso, não foi o caso do Penafiel, há outros caminhos. O caso do nosso próximo adversário é exatamente a mesma coisa. Estou-me a referir ao Tondela, também mantém uma espinha dorsal, trocou o treinador também competente, mas já vem ali um grupo de trabalho também coeso, forte, em que toda a gente se conhece,
e o caminho faz caminhando. O caso do Nacional no ano anterior, exatamente a mesma coisa. Portanto, estamos a ver qual é o caminho, toda a gente sente qual é o caminho. Agora, é importante é que é reter talento, conseguimos reter talento, estabilizarmos uma equipa, darmos confiança a esse grupo de jogadores. Na próxima época, comigo ou com o treinador, eu estou a falar daquilo que é a linha do clube e daquilo que é a minha ideia enquanto clube e na construção do grupo de trabalho, acrescentar valor, casos pontuais e seguirmos em frente e construir uma equipa, porque muita mexida nunca dá certo. Embora já me tenham roubado um bocadinho a pergunta que eu ia fazer, mas nem dá a mesma para a situar. No caso do Hélder, eu estive a observar nas contratações deste ano, da época passada, saem sempre muitos jogadores, já tem muitos jogadores, mas no caso do Penafiel, a coluna vertebral foi mantida e foram feitas contratações cirúrgicas e daí o valor, e eu sou testemunha, e o Ricardo também que sofreu mais na pele, do valor da qualidade que vimos o Penafiel aqui em Passos de Ferreira, na vitória que conseguiu aqui muito justamente. Contrariamente ao Ricardo, que perdeu os jogadores mais importantes, se calhar, ou grande parte dos importantes, e teve quase que voltar ao ponto zero para criar uma equipa e ter que fazer o mesmo processo que já estava a fazer no ano passado, ter que fazer novamente. É importante esse fator e esse trabalho que foi feito anteriormente. Nós vivemos um bocado do nosso sucesso e os jogadores também. Se fizeres uma boa época, eles desaparecem. Se fizermos uma época assim dentro da expectativa do clube, ou seja, não lutar para não descer, estar ali nos 13º, 12º, os jogadores passam um bocado despercebidos. E temos que ser nós, treinadores, a detectar talento e valor. O Ricardo foi inteligente em buscar alguns jogadores, nós também conseguimos ir buscar alguns jogadores. Nós temos que ir à parte baixa da tabela, descobrir o valor, detectar o talento, saber que ali com algum tempo vão conseguir estar dentro daquilo que nós pretendemos para eles. Mas é sempre muito mais difícil. O Ricardo falava bem do exemplo de Santa Clara. Para nós treinadores seria sempre mais fácil chegar a ter o produto acabado e começar logo a disputar uma zona de subida. Nós tivemos o meu primeiro ano foi um ano difícil com a chegada com jogadores já feitos, com jogadores muito experientes, mas que alguns também já estavam numa fase mais descendente da sua carreira, em que nós tivemos que solidificar o processo, definir quem queríamos ou não queríamos. Numa segunda época entramos com uma base também forte de jogadores que já conheciam o campeonato e o clube, e depois fomos fazendo essa triagenzinha que nos permitiu neste momento reter o talento e o valor que nós queríamos, adicionar com 2 ou 3 jogadores com muita qualidade, com alguma experiência, com uma liderança também que nós nos identificamos bem, para poder ajudar estes jogadores a crescer. Mas não podemos esquecer que um jogador que vem da terceira liga, CNS, demora a atingir intensidades. E nós estamos a falar aqui, a segunda liga tem a ver com as intensidades. Por qualidade, quase todos os jogadores têm. Agora, as intensidades que eles conseguem meter, quer em treino, quer em jogo, é que vai definir depois quem consegue estar mais preparado. E nós temos trabalhado nesse sentido, preparar os jogadores com intensidades altíssimas para que eles consigam dar uma resposta positiva durante os jogos. E intensidade mental também. Porque mental. A intensidade às vezes não é só física, correr, não é só física, porque a intensidade que é a prova da segunda liga, é tudo à photo-finish, não é? Nós agora perdemos 4 pontos em photo-finish, não é? Onde nós levamos 2 golos a acabar e levamos um autogolo em Chaves, que nos tiram 3 pontos. Ou seja, essa intensidade que o jogo tem em pontos quentes, não é? Em pontos quentes, que é preciso realmente perceber o jogo e estar sempre ligado à corrente daquilo que a segunda liga exige. Muitas das vezes o jovem jogador ou o jogador que vem de fora, com talento, que não são maus jogadores com talento, só que é preciso adquirir essas competências para depois dar aquilo que é a soma das partes e cada um fazer o seu e fazer bem para a equipa ser cada vez melhor. Ricardo, eu gostava de saber, mudando de assunto, mas estando ao fim e ao cabo também inserido um pouco no mesmo, o Passos Ferreira sempre teve grande mérito na forma como recrutava jogadores. E jogadores vindo de divisões inferiores. O André acabou agora de falar nisso precisamente, que é uma medida bastante importante, porque os jogadores às vezes vêm sem saber a realidade do futebol e da liga onde estão, mas depois é preciso tal tempo para amadurecer e para entrar um bocado neste movimento, nesta competitividade. O Passos Ferreira perdeu um bocadinho embora haja um ou outro, mas perdeu muito esse recrutamento. Isso deve-se a quê? Deve-se à influência dos empresários, deve-se
há falta de dinheiro para ir buscar, que também é importante. O ano passado ganhaste-nos 2 jogadores, a nós, porque nós queríamos e foram para o passe, preferiram o passe do que o Não, nós temos uma vantagem. Portanto, ganhou-nos. Nós temos uma vantagem muito grande em relação aos clubes. Quem entra naquilo que é a nossa dimensão espacial de Passos Ferreira, do nosso clube, fica deslumbrado. Qualquer jogador fica deslumbrado. Nós temos condições físicas extraordinárias, onde é importante também para o jogador que se quer formar e se quer fazer, sentir que tem um espaço onde vai ter ali realmente condições que lhe permita crescer a todos os níveis. Não é? Nós, o ano passado, nós fomos buscar alguns jogadores a divisões inferiores e jogadores que se tornaram até importantes dentro daquilo que era a nossa equipa principal. O caso do Belta que ainda está, o caso do Cipenga, o caso do Aldair, são casos de sucesso dentro daquilo que foi o nosso jogo o ano passado e daquilo que era a nossa equipa. Só que agora isto cada vez mais está mais difícil. Sim, mas em situações de empréstimo, alguns, e isso também coloca o clube numa situação que pode perdê-los. Sim, é verdade. Nós, por exemplo, não queremos jogadores emprestados. Exatamente, é que está uma diferença de mentalidade no clube, ou melhor, de critérios ao fim e ao cabo, porque o Paços Ferreira nos últimos anos tem tido muitos jogadores emprestados. Isso é trabalhar, digamos, quase por efeitos imediatos. Nos donos dos outros, nos meninos dos outros, não é? Porque aqui, pode perdê-los. O caso do Aldair, que era um jogador que eu, por acaso, reconhecia grande qualidade, ao fim da época tem que ir embora. Naquilo que é o ponto principal neste momento do nosso clube. Nós somos o único clube em Portugal que está a disputar provas profissionais que não tem investidor externo. Não tem investidor externo. Ou seja, e nós andarmos sempre à procura de dinheiro, não é? E sem fazer advogado de defesa da minha direção, para conseguir ou recrutar ou para pagar ao fim do mês, torna-se muito, muito difícil fazer esse trabalho. Porque hoje em dia chega-se a qualquer clube de Liga 3, não é? E hoje os clubes de Liga 3, porque também nós daqui não podemos ir buscar jogadores à Distrital, claro, porque há um nível a seguir, não é? Pode haver lá um caso perdido, sim, como nós fomos buscar o Moreno o ano passado. Fomos buscar um jogador à Distrital e acabou por ser um caso de sucesso, acabou por ter minutos. Neste momento é um jogador emprestado, que nós resolvemos emprestar esse jogador. Mas não podemos ir buscar um jogador a um nível tão baixo. Isto para dizer o quê? Vamos buscar um jogador hoje à Liga 3 e esses jogadores, nesses clubes que alguns já têm investimento externo, já têm SADs formadas, já são clubes organizados, já têm jogadores agarrados para 2 e 3 anos de contrato. Ou seja, chegar ali e bater 50 ou 100 mil euros é impossível para o Passos Ferreira neste momento. Claro. Não temos hipótese. Ou seja, ou apanhamos jogadores em final de contrato e os seduzimos por aquilo que são as nossas condições de trabalho, que nunca por aquilo que é o salário que vai ter ao fim do mês, que nós não temos o nosso orçamento. Eu tenho a certeza absoluta daquilo que estou a dizer, sem olhar para a casa dos outros. Nós somos os orçamentos mais baixos de segunda liga. Eu tenho a certeza absoluta. Agora, obviamente temos de tentar fazer pouco, não é? Muito com pouco. E essa é a nossa principal missão este ano. Carregando o fardo de quê? Da expectativa que acabou de falar do nosso clube. Ninguém perdoar nada, de não se perdoar um autogol, não se perdoar um 2-2 quando se está a ganhar 2-0, porque isto tudo se paga, este conhecimento do jogo paga-se, este caminho que é difícil e é sinuoso vai demorar, mas é um período da história do clube que tem que ter alguma paciência com ele, até conseguirmos estabilizar e o clube entrar no trilho de haver essa ajuda externa, porque em Portugal neste momento, sem ajuda externa, competir com os tubarões que andam ao nosso lado, muito difícil. Se não me engano, é um trabalho que eu fiz de casa, mas já fiz há bastante tempo. Nós na segunda liga temos uma única SEDUC, que é o Passos Ferreira, e na primeira liga temos 3 SEDUCs, Salvador Gil Vicente, Rio Ave e Arouca, talvez, se não me falhar. Rio Ave já é SAD. Gil Vicente, Arouca e outro qualquer que não está agora. Casa Pia? Casa Pia, exatamente, Casa Pia. Sim, mas atenção, nós devemos falar assim, mas não devemos tapar o sol com a peneira, que é, esses clubes têm associado a si, assim, gente com grande poder económico para fazer esse recrutamento, não é? E para injetar esse capital, que ok, não é através de uma SAD, não é? Mas tem alguém que injeta o dinheiro. Porque hoje os jogadores preparados não vão para onde não existe esse dinheiro, porque são jogadores valorizados, não é? Claro. Ou seja, e o Passos Ferreira neste momento está num processo, está numa tentativa de processo, que parece-me que não está a ter grande fim, pelas informações que eu tenho, mas está numa tentativa desse processo para tentar angariar alguém que venha ajudar com alguma contribuição financeira e na criação de uma SAD para que as coisas mudem um bocadinho de figura. E eu aproveitava, Helder, que modelo de financiamento, porque assim, eu vou dar um exemplo. Neste momento, a segunda liga tem jogos todos transmitidos pela televisão. E os números
são díspares em relação a uma Primeira Liga. Isto é, não havia da mesma forma, porque a Segunda Liga é tão competitiva, devia chamar mais atenção dos responsáveis, não haveria uma forma de financiamento que tornasse, pelo menos os clubes, ficarem mais equitativos na distribuição das verbas. Já teve aqui os nossos presidentes há pouco tempo atrás. Falaram disso, não é? Portanto, eles são as melhores pessoas para poder definir esse tipo de investimento. Sem dúvida. Agora, se não for a Sport TV, neste caso, a segunda Liga, os clubes também têm muitas dificuldades em se manter. O nosso modelo de financiamento, vocês todos sabem, temos uma SAD, cumpridora, no dia 1 rigorosamente está lá, portanto, pouco ou muito, aquilo que foi acordado, rigorosamente está lá. E acho que é isso muito também importante. é uma mais-valia para Claro conseguir atrair é. um certo nível de jogadores. Agora, nós também não conseguimos, e como o Ricardo disse, não conseguimos trazer outro tipo de jogadores. Os jogadores que nós trazemos são jogadores identificados com algum tempo, em que nós vamos trabalhando, neste caso o Zé Nando vai trabalhando um pouco na sombra, para poder convencê-los, e depois numa fase mais adiantada sou eu que entro com 1 ou 2 telefonemas para tentar convencer os jogadores, explicar o projeto, explicar o que é que se vai fazer, a ideia que eu tenho deles, o que é que eu posso ou devo tentar potenciá-los, e aí o jogador decide se quer vir ou não. Mas nós, indo um bocadinho mais atrás, nós 2 anos atrás, fomos buscar o André ao Gondomar, o Súcar ao João 1º de Silva dezembro, ao Caldas. o João Silva ao Caldas, o Edu ao Anadia, o Jota ao Beira-Mar. Portanto, são jogadores que nós acreditamos que têm muito potencial. Agora, sabíamos e sabemos todos o percurso e o tempo que vai demorar. Neste momento começam a dar sinais de estar completamente identificados com a segunda Liga, com algumas dificuldades ainda em alguns jogos, mas que já nos dão garantias de poder entroncar aqui num futuro mais próximo em termos de Futebol Clube Penafiel. É um pouco isto o nosso trabalho. É criar uma identidade forte, voltar a ter valores que poderiam estar aí um pouco perdidos em termos de Penafiel. Sabemos que temos uma massa associativa muito, muito exigente, que não perdoa quase nada, e identifico-me perfeitamente com aquilo que o Ricardo dizia, porque houve jogos em que nós sentíamos que fizemos tudo e depois não tínhamos o reconhecimento da parte de quem está a assistir. Claro. Isso custava-nos bastante, também custou-me muito no início, mas pronto, tive que aceitar e tive que fazer também a minha introspecção para saber que aqui em cima a exigência é outra, que as pessoas reconhecem outras vertentes do futebol, que não só o jogo bonito, a qualidade, o jogar olhos nos olhos com o adversário, e há sempre qualquer coisa mais que... Prefere jogar mal e perder. E ganhar, desculpa, prefere jogar mal e ganhar. Sem dúvida, sem dúvida. O que não é o caso do Penafiel. Exatamente, joga bem. Exato. E há um caminho, e esse caminho está a dar... Ricardo, mas são aqui 2 exemplos completamente antagónicos. Neste caso, o Helder falou e bem, ao dia 1 sabe... Desculpa interrompê-lo, deixa-me só introduzir. Nós, há bocado de manhã, estávamos a discutir isto, e permita-me fazer esta inconfidência, relativamente a outras ligas em Portugal. Não é? A Liga Inglesa tem uma diferença de orçamento daquilo que é a televisão dá ao último classificado, não é? Ou o clube menos prestigiante, àquele que é o mais poderoso. Estamos a falar nem de metade em relação de um para o outro. Salvo erro, são 150 milhões para 100 milhões ou 105 96 milhões recebeu o clube que desceu a divisão há 2 anos. Estamos a falar de... Recebeu e desceu a divisão. Pronto. Para se reorganizar. Daquilo que é público, o Futebol Clube Passos Ferreira recebia 3,9 milhões, ou a larga maioria dos clubes em Primeira Liga recebia isso, e depois existem 3 clubes que recebem 50 milhões de euros. Ou seja, vejam a diferença que existe, de 10 vezes mais em relação a isso. E depois outra coisa, que é os clubes que descem em ligas onde vêm as coisas de outra forma, que é ajudar os clubes que descem a reerguer-se como injeção de capital para aqueles clubes. Não é? E é isso que faz com que os clubes não morram. Não é? E isso é uma coisa que é cultural. Isso é cultural. E aqui a segunda liga, repare numa coisa, vamos supor, eu não sei quanto é que é o nosso orçamento, mas certeza que é dos mais baixinhos. Nós recebemos da televisão, ou perto disso, não lhe sei precisar porque não sou o meu presidente, 700 mil euros. Se o nosso orçamento andar na casa de 1,5 milhão, que deve ser uma coisa básica para se fazer um plantel básico em segunda liga, para gastar esse... Já plantéis terceira liga com isso? Com isso,
Estamos a falar de um déficit de 800 mil euros. 800 mil euros. Onde é que um clube... Mas ultrapassa esse déficit. Ultrapassa. Eu estou a ser simpático. Ultrapassa. Onde é que os clubes em Portugal, e nomeadamente o meu, onde eu estou a trabalhar, vai buscar o resto do dinheiro? Sem receita extraordinária. Era isso precisamente que eu estava a dizer há um bocado. Por acaso, bem agora falar num assunto, se lerem a minha crónica de opinião no jornal imediato que sai na sexta-feira, é precisamente sobre isso, sobre a diferença e sobre a promessa que a Liga anda a fazer há um ano de equiparar os clubes todos com as verbas da TV e até agora nada sobrou. E era isso que há bocado fiz a pergunta ao Helder e passo para o Ricardo, é que realmente tem que haver formas de financiamento, porque as equipas têm que ficar mais comparáveis umas com as outras. Já têm competitividade, já nunca se sabe quando é que se ganha, quando é que se perde nesta divisão. Pelo menos equiparar a nível financeiro, porque, por exemplo, contrariamente, e na pergunta que eu ia engatar, digamos, na conversa do Helder, o Helder falou muito bem que ao dia 1 sabem que está lá o dinheiro, o Paços Ferreira neste momento cá não sabe. E isso transforma o discurso que um treinador tem que fazer para os jogadores. Porque psicologicamente um jogador, sabendo que no dia certo tem lá o dinheiro para as suas despesas e para a sua família, é diferente daquele que não tem. Sim. É um trabalho suplementar que um treinador tem que ter. Neste caso, o Ricardo. Temos de ter argumentos. E quais são os argumentos? Por isso é que estamos lá nós. Por isso é que estamos lá nós. Com a cabeça no cepo. Com a cabeça no cepo. E isto para dizer o quê? Nesta semana eu disse isso aos meus jogadores. Não me importo partilhar aqui. Eu às vezes faço-lhes perguntas. Dizer, queres regressar onde é que estavas? Ou preferes estar aqui, nestas condições? Não é? E eles, com algum sacrifício à mistura. Prefiro estar aqui. Claro, porque é assim, é melhor estar num cenário de adversidade, mas as nossas carreiras estão a andar para a frente, do que estarmos lá atrás presos àquilo onde não queríamos estar, em outros contextos competitivos, mas estamos a ter a oportunidade para demonstrar o nosso trabalho. E essa é a nossa principal motivação quando estamos num clube onde a dificuldade é diária. Tem que ser essa, a nossa superação, a palavra que o Helder utilizou aqui muito bem, para lançar o desafio ao grupo de trabalho dele, mas tem que ser noutros grupos de trabalho, como o meu. Não é? Um grupo de trabalho que se está a formar, um grupo de trabalho que está sobre a adversidade diária, sobre condicionalismos financeiros, onde a nossa direção não é por não querer. Não é por não querer, é por não poder. E isso é que é o que nos deixa a todos frustrados, de às vezes não termos o dinheiro ao dia 1 e temos no outro dia. Mas pronto, mas vamos... Ao dia 2. Ao dia 2. Seguimos em frente com essa motivação diária, tentarmos ser melhores, tentarmos que o nosso treino seja um treino feliz, que o próximo jogo seja um jogo competente, e a equipa tem dado passos evidentes de que está a melhorar coletivamente. Os resultados não têm acompanhado, sobretudo nos últimos 2, 3 jogos, é verdade, mas sabemos que é este o caminho, e essa é a nossa motivação diária, é arranjarmos estratégias sempre, de forma consecutiva, para os jogadores estarem sempre no limite, no redline, para darem respostas, para treinarmos e para sermos resilientes. Porque a resiliência vai-nos preparar para outros contextos. E até porque há aqui um fator que as pessoas às vezes esquecem-se. No caso do Paços Ferreira, está a tentar criar uma SAD. Supondo que o Paços Ferreira consegue criar a SAD, neste processo, ou no plano B, ou seja, no que for, acabamos por ter 18 SADs, 3 têm que descer. 3 vão subir, ou 2 vão subir e uma vai lutar. Portanto, as SADs também descem, também podem descer. Portanto, não é confirmação que é um projeto que tem que ter objetivos firmados. Não, pode ter insucesso. Mas um insucesso baseado na tranquilidade que tem o Penafiel neste momento é diferente do sucesso criado por uma equipa que neste momento está a jogar em brasas, digamos, não só pela pressão que exerce exterior, como propriamente pelo estado psicológico dos jogadores. Posso respira a equipa de Primeira Liga, né? As condições, a atmosfera que está ali, é uma equipa grande. Mas se calhar os sócios e os adeptos têm que se calhar perceber que resfriar um bocadinho as ideias, dizer assim, vamos mudar de paradigma, vamos se calhar reformar o Paços de Ferreira a nível desportivo para atingirmos o fim, porque querer as coisas perder todas... isso que o Helder está a dizer, porque isso é importantíssimo, um clube nunca perder aquela essência da grandeza e de ser um clube enigmático daquilo que é a história do futebol português, não é? Não podemos perder isso. Mas também queremos um bocadinho de compreensão daqueles que nos criam essa exigência, porque nós não queremos perder isso, mas ao mesmo tempo sabemos que é um período da história do clube, que não sabemos por quanto tempo, onde vamos ter que estar aqui um bocadinho adormecidos. Mas ao mesmo tempo não é para fazer decrescer aquilo que é a mentalidade do clube, porque essa exigência existe diariamente. Isso podem ter a certeza. Mas às vezes há reestruturações que são necessárias. É verdade. E é esse caminho que se vai fazendo de forma muito devagarinho, à espera de uma luz verde que possa surgir a qualquer momento, para nos dar ainda melhores condições e essa estabilidade que outros clubes já têm.
e que a nossa direção está à procura delas e que nós temos de ter alguma paciência e irmos levando o dia a dia conforme pudermos. Nós também temos visto que esta luzinha que tu procuras e que o Passos procura, às vezes a luz dá um clarão. Não é? As pessoas vão com muita sede ao pote, há investimento, há dinheiro. Nós temos assistido ao Ricardo loucuras na segunda liga. Nós sabemos alguns orçamentos. Passo fica maior que a perna. Nós perdemos alguns jogadores para outros clubes que vão competir na segunda liga contra nós, com valores ridículos neste momento que estão sem dúvida alguma. a Não tenho suportar. dúvidas, porque o nosso primeiro jogador, eu posso partilhar isto aqui, não vou dizer o nome do jogador, obviamente, mas posso falar em números. O primeiro jogador que a gente abordou esta época para tentarmos fechar, o jogador não ficou connosco, nem sequer quis ouvir uma proposta, porque o primeiro número que ele falou foram 2 anos de contrato com 180 mil euros net nesses 2 anos. A partir daí, desse momento, nem valeu a pena mais falar com o jogador em questão. E estávamos a falar, normalmente, os jogadores mais bem pagos de um plantel, quem são? Os guarda-redes, eventualmente um avançado que faça totalmente a diferença e ali um ou outro central, não é? O resto vai-se compondo, como se costuma dizer. E nem era um jogador desses setores. Ou seja, isto para dizer como é que isto anda. Está inflacionado. Como é que isto anda? Como é que nós vamos acompanhar esse tipo de investimento? Não temos hipótese. Ou seja, temos que chegar de forma antecipada, não é? Esperar que esta luzinha Aquilo que apareça. o Helder dizia, se calhar prever daqui a 2 anos ter um jogador, se calhar no estado de forma que o Helder idealizava quando o foi buscar, não é? Sem dúvida. Há um processo de conhecimento de tudo. E depois há outra coisa que é, nós quando o mercado nacional não é simpático connosco, vamos ter que ir ao mercado estrangeiro. Nós temos neste momento 2 jogadores a jogar no 11 que foram 2 tiros dados, um pouco no escuro e a confiar em algumas pessoas e naquilo que foi a nossa visualização, que é sempre ingrato a gente não apalpar Ver o meio dúzia de jogador imagens e ter que decidir. apalpar o jogador no dia-a-dia, no terreno, com malta que a gente faça perguntas aqui Na em Portugal, conversa aquilo que é com o ele. recrutamento, a confiança que passa uma outra pessoa, um outro colega que a gente aborda para nos dar a confiança na contratação. Ou seja, são jogadores que estão a ser cozinhados. E ainda temos esse agravante, que é ir buscar jogadores que a gente não sabe se vai funcionar, apesar de um bom perfil, não é? E isso tudo são condicionalismos que nós nos vemos diariamente a lutar contra eles. E que no teu contexto não tens muito tempo, não é? Não, A exigência diária a do exigência Passos diária. Ferreira é... Não há hipótese. Mas não a queremos perder porque é com isso que a gente convive, é a nossa essência, é do nosso ADN. Vamos Enquanto clube. deixar falar um bocadinho da miséria. Neste caso, vamos falar de outros assuntos. Não, é um assunto que neste momento que é do dia, é premente, e neste caso os clubes da segunda liga, mais até do que os da primeira, embora também os da primeira também alguns passem isso, a calendarização do futebol português, na minha opinião, está muito mal. Jandrada. Porque é inacreditável como é que uma divisão tão competitiva como é a segunda liga estar 3 semanas sem competir. Sim. Porque aquelas equipas que não estão na Taça de Portugal, Meteu-se a 3 taça, semanas a é conseguir. verdade, meteu-se a taça. Helder, não acha que isto aqui Sim, claramente. Nós até nas outras ligas na Europa nenhuma quase se vê isto. falamos isso internamente. Podia-se ter jogado nestas 3 semanas, claramente. E esse ritmo competitivo depois não se nota. É que às vezes as equipas dizem assim, de um momento para o outro passámos a ter um ciclo mau. Mas às vezes Claro, este no nosso caso é mau. Deu tempo dos adversários lamberem as feridas e tal. Exato. e Não, sararem mas algumas coisas é e isso, voltarem é à isso. competição. É isso. No caso do Passos Ferreira, que se calhar quer jogar para voltar às vitórias rapidamente. como devem No caso do calcular. Penafiel é o contrário. Os outros vão sarar as feridas para tentar arranjar arranjar processos. O que é que se podia fazer nesta calendarização de forma... Era meter as equipas que não têm jogadores, neste caso a segunda liga, não é? Internacionais, continuar a jogar. Exatamente. E a Taça de Portugal, como a maior parte das ligas, pode ser feita também da semana. Não, ainda vou um bocadinho mais longe. Como devem calcular, nós queríamos jogar na segunda-feira. Quando empatámos com o Porto, queríamos jogar na segunda-feira e não tivemos a hipótese de o fazer e só vamos jogar de passar 3 semanas. O espaço de dezembro tem sido, pelo menos, é a minha segunda época no futebol profissional, mas mesmo no futebol amador, noutros contextos, acontecia isso. Porquê é que se vai jogar no Natal? Em Portugal há necessidade de jogar no Natal. Não há necessidade de jogar no Natal. Nós temos, no mínimo, metade do nosso plantel é malta estrangeira. No mínimo. Ou seja, estes jogadores querem ir a casa, ver as famílias e poderem estar com a família. Será que esse fim de semana, ou esses 2 fins de semana, não eram ideais para ver essa pausa? E se calhar jogar nestas E semanas. jogar nestas semanas, numa semana onde podíamos perfeitamente encaixar aqui um jogo ou 2, não é? E antecipar
claro, evidentemente quem está na linha da frente e parou não quer, não é? E eu também não queria parar, porque eu prefiro jogar sempre do que estar parado. É muito tempo. Temos que rever e obviamente que isto, quando se está a falar das melhores equipas em Portugal, tem que haver ali espaço competitivo, porque são jogadores com a seleção, é normal, há espaço das seleções, há muita competição, uma densidade competitiva muito grande da malta. Eu já não falo, não dou esse exemplo. Mas não é? na segunda liga e se calhar no futebol, noutras competições mais abaixo, não há essa necessidade de sobrecarregarmos o mês de dezembro e deixarmos o mês de novembro tão leve ou o mês de outubro tão leve. Mas, por um lado, temos o Brasil que exagera nessas coisas, manda os jogadores para a seleção e tem jornada para coisa. Era engraçado, nós também podíamos fazer um jogo a meio da semana também. Trazer outras coisas para os nossos jogadores, criar outras dinâmicas. Olha, eu até aproveitar para fazer o seguinte. Como é que se prepara os jogadores? Porque os jogadores servem como uma coisa é fazer os jogos de treino que fazem. Os próprios jogos de treino. Mas uma coisa é os jogos de treino. Mas mesmo assim, às vezes, as pessoas também querem disputar e tudo, mas às vezes, né, os jogos de treino às vezes também têm aquelas coisas parte má, aquelas quesilhas que às vezes desnecessárias, quando se luta para um lugar, quando se mete mais o pé, não se devia. Mas há uma preparação também para jogadores que estão 3 semanas sem competir. A parte de mal, nós tapamos um olho e deixamos passar, que é para não estarmos a arranjar grandes problemas com os jogadores. Mas é difícil puxá-los outra vez e termos o grupo todo muito motivado para esta competição que vai entrar agora esta semana outra vez. E temos que arranjar ali estratégias e eu dei 3 dias de férias para eles descansarem com as famílias. Depois voltei a dar mais 2 dias, que é importante eles também libertarem-se ali um bocado do dia a dia. Aproveitamos para voltar os campos também, que nós só temos bem o inverno, não é? Mas é importante ter estratégias com eles, de grupo, dinâmicas de grupo, para que toda a gente esteja motivada e dentro deste processo que nós queremos manter até nos deixarem, vamos ver. Mas é importante que eles descansem, que estejam com as famílias, que consigam fazer um reset daquilo que é a competição, para quando chegarem, outra vez, no máximo. 100% já não dá para o treino, tem que ser mais. E o Ricardo, é mais do mesmo? É mais do mesmo, exatamente a mesma estratégia. Também acabamos por dar 3 dias no primeiro fim de semana e depois dois a seguir. Pelos mesmíssimos motivos, não é? Porque é importantíssimo também os jogadores estarem perto e aproveitar as oportunidades quando elas existem para poder estar um bocadinho perto de quem nunca nos vê em casa, não é? Claro. E os jogadores sofrem muito com isso porque às vezes não tiram partido daquilo que... Não os meus são os jogadores que ganham um pouquinho, mas aqueles que ganham mais um bocadinho, e já estou a falar de um jogador de alto nível, de tentar ter mais espaço para o lazer, um bocadinho daquilo que o futebol nos tira, sem excessos. A ideia que o Helder estava a dizer de jogarmos de vez em quando a meio da semana é interessante, porque os clubes em Portugal, e nomeadamente os clubes médios altos em Portugal, já estão a olhar muito para aquilo que é a segunda liga ou uma primeira liga baixa. Isto para dizer o quê? É importante criar hábitos competitivos a esses jogadores que se podem aqui preparar para esses jogadores que um dia vão estar a jogar, como a Vitória agora. Guimarães jogou 14 jogos em 2 meses, mais coisa, menos coisa, e há jogadores que não aguentam este andamento. Foi hipótese, não estão habituados a fazê-lo e chegam ali ao 11º jogo, começam a quebrar, fisicamente e mentalmente. E se criarmos o hábito de vez em quando darmos um joguinho a meio da semana, sobretudo a estes jogadores que estão aqui, alguns deles a perfilar para a Primeira Liga e a ser marinados para a Primeira Liga, e a clubes que os vêm a resgatar, e o caso, estou a falar de Vitória, que é o clube da minha terra, mas também se foi buscar 2 jogadores a uma equipa que subiu o ano passado de divisão, que foi o Nacional, olhou cá para baixo e foi buscar 2 jogadores de qualidade. E é importante também nós termos essa responsabilidade do futebol português, não é? De dar condições aos jogadores para se conseguirem preparar para aquilo que é as suas carreiras, e os clubes que vêm mais acima buscá-los para ter essa densidade. E tem essa densidade competitiva, e nós aqui em baixo também quase, não é igualar, porque é difícil, mas pelo menos dar-lhes algumas coisinhas para eles se irem preparando para aquilo que é o futuro deles. Antes de entrarmos na parte final, eu queria ainda fazer outra pergunta. Queria saber a ideia de cada um em relação às janelas de abertura de mercado. Há treinadores que não gostam e não fazem quase, eu não sei se seja por causa maior. Há outros jogadores que, pela necessidade, são obrigados a fazer. Também, se calhar, não gostariam, mas são obrigados a fazer. E, se calhar, temos aqui 2 situações um bocadinho diferentes. O que é que o Walter pensa disso? O mercado de inverno. O mercado de inverno agora em janeiro, exatamente. É sempre difícil. É sempre difícil.
Jogadores emprestados não gosto muito, e felizmente o clube também já tinha essa política antes de eu chegar. Não gosto muito de jogadores emprestados, porque ou conhecemos muito bem o jogador, Sim. ou então a mínima coisa eu acho que o jogador vai se fechar e não vai dar aquilo que pode dar ao clube e ajudar os colegas. Porque tem sempre a casa-mãe para poder regressar e tem sempre um conforto diferente. As contratações de dezembro, o que é que nós temos? Os jogadores que não jogam, sem intensidade, sem ritmo de jogo. Quando chegarem a um patamar de exigência que nós estamos a ter na segunda liga, se calhar já não consegue acompanhar os outros. Mas perderam 2 meses, se calhar até 3, e depois não há tempo do jogador. Nós não conseguimos entrar num mercado que consiga trazer um jogador a jogar do outro lado para o Penafiel, é quase impossível. Portanto, não temos transferências para o fazer. Portanto, os jogadores livres também para chegar nessa altura será um jogador que não joga. Portanto, não há muitas condições. Eu acho que nós não vamos fazer loucuras, não vamos fazer de certeza. E também, se calhar, contratações não vamos. Porque tínhamos de ter um planeamento mais abrangente, que neste momento nós não temos. Tínhamos de ter um planeamento mais abrangente, que aliás eu gosto de o ter e gosto de o fazer, mas neste momento nós não estamos a conseguir fazer isso em termos do clube. Para poder já começar a entroncar com jogadores que nós gostamos e estamos preferenciados. Temos numa equipa sombra já vários jogadores que poderíamos até já começar a contactar para começarem já a estar connosco, para começarem depois numa pré-época mais forte, já identificados com o processo. Mas, neste momento o nosso planeamento não nos permite ir tão longe. O Ricardo também queria ter o mesmo discurso, mas não pode. Não, tenho o mesmo discurso, só que não o posso fazer. Pois, é que não pode, é o que eu estava a dizer. Não gosto do mercado de inverno. Tem posições Acredito, próprias que precisa. Também tenho algumas convicções, como o Helder acabou de as dizer, mas não podemos, obviamente, fechar portas àquilo que será o próximo mercado. Vamos ver se o vamos conseguir fazer à maneira que nós queremos. Por todos os motivos que acabámos de dizer atrás. Até para um jogador para entrar, para acrescentar, esses são caros. Mas Já estão corridos. Neste mercado conseguias buscar, se calhar, 1 ou 2 jogadores que estão parados, mas que se calhar fizessem 6 meses no clube, estariam em grandes condições para a próxima época. E que neste momento estão na sombra que ninguém os Sim, mas no caso de Paço Ferreira é para imediato. Nem sempre. Sim, mas neste caso Paço Ferreira Às precisa, vezes, se calhar, há jogadores que para tapar buracos. Há jogadores de suporte que vão ajudar as jogadores a descer. Exatamente. Há jogadores que vêm e que nós até com o Tiago, pensamos... com o Everton, desculpa interromper, com o Everton, com o Tiago, com o próprio Miguel, que são jogadores de suporte, são jogadores muito profissionais, jogam muito bem, que têm muito futebol pela frente, mas que já vêm suportar um pouco, cada um com a sua liderança, Sim, mas que vêm suportar um pouco este grupo que precisava de alguém com estes perfis. E às vezes há jogadores que precisam mesmo disso, que é encaixarmos alguém para os fazer catapultar para outro nível. Aqueles que neste momento estão a render pouco ou a render menos, digamos assim, e são jogadores que estão dentro da equipa a jogar, mas com a entrada de alguém vai-os fazer estar em estado de alerta. Não que esse jogador que entrou vá jogar de forma flagrante e direta, mas vai fazer com que aquele esteja mais aceso, porque há jogadores que precisam disso, não são todos, mas que precisam. E que é importantíssimo ir buscarmos esses jogadores. Mas, continuando o raciocínio, não era algo eu não acredito em grandes mexidas no mercado de inverno. Acredito um ou dois casos de forma muito pontual e que o grupo de trabalho veja de forma flagrante que vai ser bem-vindo e que é aquela peça que vai entrar e que vai encaixar, tanto do ponto de vista daquilo que possa dar ao nosso jogo, como do ponto de vista daquilo que é o caráter do jogador, que isso para mim é muito importante. Que é alguém que vai entrar na nossa família, e quando se mete alguém de novo dentro de um grupo de trabalho é preciso ter muita cautela com isso. E nós tentamos fazer esse enquadramento dentro daquilo que é aquilo que a gente pode. Não é? Estamos muito atentos a isso que vai acontecer. Nós acabamos de perder 2 jogadores pelas razões que toda a gente sabe, foi o Pato e o Renteria. Perdemos jogadores da linha da frente. Queremos acrescentar não só nesse setor, mas também noutros, para nos darem um maior suporte à equipa, mas se possível já a fazer aquilo que o Helder está a dizer muito bem, de podermos fazer com que esses jogadores já tenham uma ligação umbilical com a próxima época, para conseguirem dar seguimento, para não haver sempre esta turbulência, esta mexida nos grupos de trabalho. Em relação aos emprestados, nós vivemos agora 2 casos, 3, 2 de forma mais flagrante e um que também eu considero um caso de sucesso, e que são perfis que eu aí já acredito mais, são jovens jogadores, e estou a falar nomeadamente do Gorbi o ano passado, que neste momento é um jogador que está a ser, não é titular, mas está a cheirar a titularidade com grandes números, e às vezes até
em Braga, em que veio aqui potenciar-se, mas que nos ajudou muito, e foi para rendimento, e surgiu a oportunidade, e pagámos, como se costuma dizer, bola por ele, e temos agora... Depende dos emprestados. Exatamente. Traz-me emprestados desse género. E depois temos agora o Gonçalo Nogueira, que nos está... Mas vocês têm uma parceria com o Independente Del Valle, não é? Não, essa parceria, neste momento, não existe. Por isso é que os dois Eu jogadores... ia perguntar como é que se tu vais, se foste convidado para lá ir, para ver jogadores. Não. E acabou por os jogadores que vieram, foi por vídeo que os analisámos e por aquilo que eram as informações. E acabaram por regressar por essa parceria, o direito de exclusividade que tiveram. E também não vamos estar a tapar, não é? Aqui... Não nos conseguiam ajudar, não estavam preparados para a nossa exigência. Mas antes, Ricardo, não interromper, mas assim, há neste momento 2 ou 3 posições no Paços de Ferreira que carecem realmente de mais alguém. Mas também há jogadores que se calhar têm que sair porque o orçamento depois não suporta. Sim, Essas opções passam por si, juntamente com a direção. passam por mim, passam pelo Carlos, passam pelo scouting, passam obviamente pela nossa direção, pelo nosso presidente, e dentro desta lógica de pensar o clube sem expormos o clube a coisas que não pode, porque senão o fosso ainda vai ser maior, tem que ser um mercado com muita responsabilidade, sabendo daquilo que são as nossas necessidades. Elas estão identificadas. Agora temos é que ter alguma cautela na forma como vamos recrutar esses jogadores, para não pormos o clube em xeque, não é? E termos responsabilidade no mercado. Íamos agora entrar na nossa reta final com uma pergunta que eu primeiro faço ao Ricardo, porque o Helder é mais suspeito neste caso. Se o Ricardo tivesse que escolher 2 ou 3 equipas que são as fortes candidatas nesta liga, segunda liga, quem é que escolheria? Percebeu agora porque é que eu fiz a pergunta primeiro? Não, isso é muito difícil de dizer e passo a explicar. Esta segunda liga, para mim, na minha forma de ver a segunda liga, é a segunda vez que a estou a disputar, mas também com um olhar atento de quem não a estava a disputar e quem via de fora. Eu vejo esta segunda liga como aquela que é mais competitiva de sempre, na minha lógica de ver a prova, até agora. E não estou a pôr nem candidatíssimos, nem candidatos a descer, nem equipa, porque qualquer equipa pode ganhar a qualquer lado. 2 jogos está a lutar para a subida, 2 jogos está a lutar para a descida. Não acredito que seja... 2 jogos não, 6 pontos. Não digamos, linear, quase assim, isso. mas Né? O Penafiel não vai descer de divisão, Sim, é certo? sim. Posso lhe garantir isso, porque por todos os motivos que acabou de dizer e porque já levam uma carrada de pontos, que está na minha lógica de ver a prova e daquilo que será a pontuação final, a escassos pontos de se manter. É um legítimo candidatíssimo a subir divisão, na minha opinião, e não é por estar aqui o Helder, por todos os motivos que acabámos de dizer. Eu perguntei primeiro a ele. Não estou a pôr o arriscar-se. Penafiel na linha da frente, Não nem na põe, linha não de trás em relação a esses candidatos. Existe um punhado de equipas, quer pelo seu orçamento, quer pela quantidade de jogadores que conseguiram reter nos seus plantéis, por aquilo que é a obrigatoriedade de terem que ganhar jogos. Existe muita gente com capacidade para subir a divisão, muita gente. E estamos aqui a escassos pontos. Estamos a falar até o 8º, 9º lugar, está ali tudo muito colado. Sem querer, assim, Vizela, Tondela, Marítimo, União de Leiria, Académico de Viseu, tudo equipas que apostam para subir. E depois Só assim, lembrei-me assim de repente. Não é? uma coisa muito importante que, na minha lógica de ver as coisas, existe, que é, o ano passado subiram 2 equipas, no ano que eu cheguei, que foi o Blanco e Vila Verdense e o Belenenses, que no meu ponto de vista não vinham tão preparadas para aquilo que era a exigência da segunda liga. Neste momento, o Alverca e o Felgueiras não são esses patinhos feios. Claro. E muito cuidado com isto. Estruturaram-se com tempo para encarar. E tem muito valor dentro. Tem valor dentro de portas do ponto de vista da sua organização e daquilo que é a qualidade individual e depois coletiva também, não é? E a classificação está à vista de toda a gente. Portanto, vai ser uma segunda liga muito apertada, quer em cima, quer em baixo, mas muito densa, e é muito difícil para nós estar a dizer. Mas eu queria 3 nomes, 3 nomes. Não lhe consigo dizer, porque ia estar aqui a fazer futurologia e não ia estar a ser justo com muitas delas. Mas de certeza absoluta que as equipas que lá estão neste momento vão estar na luta até ao fim. A classificação é o que é e não há fugir a ela, quer dizer, não vamos também tapar só com a peneira. O Penafiel, além de estar a jogar bem, está a adquirir um determinado número de pontos e a criar um fosso perigoso, como no ano passado se criou,
está-se realmente a criar ali, porque o Benfica B não participa neste campeonato, participa, mas não para subidas. Mas vai comer muitos pontos. Mas vai comer muitos pontos, exatamente. E está-se a criar ali um fosso em relação àqueles que têm 15 pontos e 16 para os 23, já tem o Penafiel, coisa assim parecida. O Penafiel tem que, se calhar, repensar nos seus objetivos. Vamos ver. Neste momento, as conversas internas não é desviar. Foi isso que disse Domingos Garcia há 3 semanas aqui. Nós não nos desviamos daquilo que planeamos. Agora, temos de estar atentos e ser inteligentes na forma como isto vai se desenrolar. Nós apontámos os 40 pontos para não descer de divisão. Eu acho que este ano até vai ser com menos. Mas é sempre muito difícil prever, porque nós conhecemos muito bem esta liga. Se nos distraímos um bocadinho, principalmente a concentração competitiva que nós falamos, nos últimos 10 minutos de jogo são fundamentais. E é o período em que nós, treinadores, estamos sempre ali, temos de estar muito mais atentos e mais assertivos naquilo que vamos fazer, porque é um momento que pode dar para um lado ou para o outro. Nós não tivemos o jogo seguro, estamos sempre em dificuldades para poder garantir os 3 pontos. Pois é os crónicos candidatos que estão com investimentos malucos e avultados, que tentam sempre subir e que nós vamos contrariando com o jogo. Jogo a jogo. É essa a mensagem. Eu ia lhe fazer essa pergunta. Qual é a mensagem que o Helder Cristóvão passa aos adeptos, aos sócios que querem sempre Nós ganhar? queremos ser muito competitivos, essencialmente competitivos, e poder disputar o jogo nas melhores condições com o adversário. E nós vamos nos propor isso todos os jogos. A partir daí, a vitória é sempre resultado daquilo que a gente conseguir fazer dentro do jogo. Calculista. E o Ricardo, o que é que pode dizer? Que mensagem é que gostaria de deixar aos sócios que tão exigentes são com o clube neste momento? Para terem paciência connosco. Nós voltamos a entrar num processo de renovação da equipa. Isto é evidente, é flagrante, os números dizem isso, não há hipótese. Os papéis quase que se inverteram em relação a uma época à outra, não é? Em relação a mim e ao Helder, e ele numa fase de construção, nós a tentar construir, mas perdemos a equipa toda, e ele agora a colher os louros daquilo que foi o trabalho do passado, e nós a tentar outra vez entrarmos em processo de reconstrução da equipa. Eu nesta semana dizia aos meus jogadores, o que é valorizar? Valorizar é valorizarmos só quando andamos na fila da frente, a lutar pelo primeiro lugar? Não, porque há trabalhos, e já dizia o Vítor Oliveira, o saudoso Vítor Oliveira, dizia, há treinadores em segunda liga que fizeram trabalhos tão bons ou melhores do que eu e eu subi de divisão. E porquê? Porque às vezes é o contexto que diz o que é valorização. Claro. O que é valorização? E nós não estamos a fazer uma época boa. Não estamos, nós sabemos disso. Queremos melhorar, mas existe um caminho. E é esse caminho que toda a gente tem que ter um bocadinho de paciência, mas também com ambição, para não andarmos aqui a passear, que nós não andamos a passear, nós vamos a Tondela para ganhar o jogo, queremos ser competitivos, mas é preciso toda a gente que gosta disso. Eu estou à espera disso. Do Futebol Clube Passos Ferreira, já está a mudar o discurso. Já está a querer que o da frente perca. Claro, mas é normal. Quanto mais pontos forem perdendo os da frente e os de trás, e nós também, e nós mais folgados nossos, se sentem, não é? Mas é muito escavar o fosse para nós, quer escavar para o Tondela, portanto, não é? Ou seja, e é um bocado nessa lógica. Quanto mais gente estiver no barulho, melhor. Mais se matam uns aos outros. Melhor. O empate é o resultado que a gente quer sempre. Como veem, 50 minutos de conversa assim passa que é um rápido. E foi um prazer enorme ter os dois aqui para falar de futebol na sua abrangência, não na bola que entrou, que bateu no poste, porque é sempre um grande problema quando a bola bate no poste e entra, quando a bola bate no poste e sai. Por vezes decide uma época. E resta-me agradecer a vossa presença aqui, a disponibilidade que tiveram para estar aqui a falarmos da segunda Liga e de futebol em geral. E desejar felicidades quer ao Penafiel, quer ao Passos Ferreira, a pessoa do Ricardo e também do Helder. Muito obrigado por terem aqui. Pelo convite. Obrigado. Continuamos com o nosso podcast e agora para nesta parte final damos destaque à Taça de Portugal, onde o Rebordosa obteve um efeito inédito ao passar para os oitavos de final da prova, batendo o Covilhã na sua própria casa por 3-2. Convidamos para nos falar sobre este assunto o presidente do Rebordosa, o Sr. Joaquim Barbosa, que cumprimentamos e agradecemos a sua presença. Eu começava por lhe perguntar que importância tem para o clube esta passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal. Já boa tarde a todos os ouvintes e muito obrigado ao imediato por
por entrar em contato por isso e pôr na sua página esta situação do Robordosa, e um agradecimento muito grande, porque é destas pessoas que nós precisamos para que realmente o futebol e a nossa cidade de Robordosa vá mais longe. E para já dar os parabéns a vocês esta iniciativa. Pela situação da taça, isto que escreveu-se uma história. O Robordosa nunca esteve nos oitavos da Taça de Portugal, e é um momento histórico, é uma página que se escreve, mas faltam mais páginas ainda que estão em branco, que nós temos que as escrever. E foi uma coisa muito, para quem lá esteve na Covilhã, foi uma coisa muito bonita ver aquelas pessoas de Robordosa que se deslocaram, e desde já os meus parabéns a todos, porque quanto estiveram lá na Covilhã. É claro que isso é motivo mais que sobra para que a equipa fique motivada, mas eu acrescentava, se estes resultados servem precisamente para essa motivação, para encarar as dificuldades que se avizinham ainda no campeonato. Sim, os jogadores, que a equipa técnica que foi escolhida no princípio do campeonato, nós, direção, é que terminamos um termo com o Arlindo Gomes, em que fez um trabalho, mas passou a história para esta equipa técnica. Esta equipa técnica foi escolhida, os jogadores foram todos escolhidos, foi tudo minimamente projetado, eles têm feito um trabalho enorme, enorme, eles têm sido fantásticos. Nós temos feito muitos bons jogos no campeonato, e o fruto está a começar a sair. Portanto, quem trabalha bem não pode desanimar, e é isso que eles são. Não é por acaso que somos fortes por natureza, somos valentes por natureza. É uma palavra que nós iniciamos no princípio do campeonato, e isso foi uma situação que nós temos no lema: somos valentes por natureza, e eles estão a demonstrar a sua valentia, a sua natureza que eles são, o amor que eles têm pelo futebol, pelo clube e pela gente de Rebordosa. E estão todos unidos, e não tenho dúvidas nenhumas, mas no futebol tudo pode acontecer no futebol e tudo na vida. Tudo pode acontecer, pode haver bem jogos que não correm tão bem como outros, mas eles têm sido valentes mesmo por natureza, e têm sido fantásticos. O próximo adversário da Taça de Portugal, ainda por cima, é o Tirsense, que é um adversário mais próximo, aqui pertinho, e que com certeza vai ter uma assistência massiva em Santo Tirso. Como é que encara esta partida que pode levar o Robordosa a chegar aos quartos de final? Nós, antes de chegar ao Tricense, ainda temos 3 jogos. E começa já no sábado, que temos que ser valentes já no próximo sábado. Depois temos o Vila Real e temos o Vianense. Depois do Vianense, então vamos projetar e vamos preparar realmente o jogo do Tricense. Até lá, nós não estamos a pensar em nada ao Tricense. Nada. O Tricense, já jogámos com eles esta época, foi logo no primeiro jogo, salvo erro, do campeonato, e vencemos, mas foi uma equipa muito difícil de bater. Portanto, nós agora vamos ter estes 3 jogos. Ao fim destes 3 jogos, vamos pensar no Tricense. Até lá, a palavra Tricense não está no ambiente da equipa técnica, nem no ambiente dos jogadores. Os jogadores estão focados muito forte já no próximo jogo, neste próximo sábado, às 3 horas da tarde, juntamente com a massa associativa e com os sócios do Robordosa que temos, valentes, e é o slogan que nós temos: valentes por natureza. Eles estão todos focados já com o jogo com o João. Depois temos a deslocação a Vila Real, que é uma equipa também que está lá nos primeiros lugares, e temos depois o Vianense em nossa casa, e então aí sim, aí vamos começar a pensar no Tricense, no jogo Tricense da Taça de Portugal. E depois podemos falar mais tarde qual é que será
porque daqui até lá há muitas energias que nós vamos ganhar ou perder, mas eu estou convencido que vamos ganhar muita energia para este jogo, tal dito jogo, que você quer a resposta com o Tricense. Ok, muito obrigado, Presidente, por ter estado connosco. Resta-me agradecer a sua presença e endereçar as maiores felicidades para a época que ainda está a decorrer e, por que não, se conseguir passar aos quartos de final, voltaremos a falar consigo ou com algum elemento da Rebordosa. Muito obrigado pela sua presença. Destacamos ainda neste podcast as presenças na quarta eliminatória da Taça da Associação de Futebol do Porto, neste caso com 3 equipas do Conselho ou melhor, 2 equipas do Conselho de Penafiel e uma do Paços de Ferreira que vão continuar na prova. O Rance e as Termas de São Vicente eliminaram respectivamente o São Félix da Marinha e também o Sport Clube Friamundo, e no Conselho de Paços de Ferreira é o Águias de Iris, o único sobrevivente depois de ter vencido o Vila Caís por 2-0. E vamos finalizar o nosso programa de hoje assinalando a eleição de Cândido Barbosa para Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo. Um ex-ciclista no panorama nacional e internacional da modalidade, vai agora usar toda a sua experiência e vivência desportiva em prol do ciclismo nacional. De referir que Cândido Barbosa já tem experiência política, já que foi vereador da Câmara Municipal, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Paredes, o que lhe acrescenta capacidades para liderar a Federação Portuguesa de Ciclismo. Felicidades para esta sua nova etapa, esperemos que traga coisas novas para o ciclismo nacional. E assim chegamos ao fim do nosso podcast de hoje. Aproveito mais uma vez para agradecer a todos os nossos patrocinadores, neste caso a Join Portugal Consulting e também ao Interstores, Fábrica de Stores, e ainda o apoio que temos à nossa produção do Gaveta Design de Interiores, e Gaveta Glamour Design de Interiores, e ainda ao restaurante Quadra de Brejeiro. Todos me despeço, um abraço, até ao próximo podcast.